E aí, tudo bem? Seja bem-vindo à aula que a gente vai falar sobre o novo profissional de redes de computadores e infraestrutura de TI. Cara, quando a gente fala rede de computador, esse nome aqui, ele pode ser chamado também de infraestrutura de TI. E também, cara, a mesma rede que a gente tem, ela pode ser usada em empresas, né, em ambientes corporativos, como em ambientes de provedores de serviço. Tem muita vaga em provedor. Cara, um provedor de serviço, um provedor de telecom, a base dele é uma rede. E essa rede, a mesma que a gente usa para rede corporativa, ela está no provedor e ela está num data center, por exemplo. Você aprender o que é essa rede, o que está vindo de novo, o que o mercado está colocando de novo, é importante para você poder modelar o teu currículo como esse novo profissional da área de redes de computadores. Você vai entender isso aqui nessa aula, tá? Existe uma guerra entre o convencional e entre o que vem aí, que é esse novo profissional, beleza? Não é bem uma guerra, mas é, vamos falar assim, uma disputa, tá? Porque a rede continua funcionando através do IP e seus protocolos, mas você pode administrar ela de um ambiente de um nível mais alto. Você vai entender isso aqui nessa aula, tá? Primeiro, o que é uma rede de computador, né? Se você é novo nessa área, a rede de computador são vários equipamentos de computação conectados uns aos outros, trocando dados e compartilhando recursos entre si. Então eu tenho aqui um monte de dispositivo que pode se comunicar entre si. Por exemplo, tem uma máquina fotográfica, eu quero baixar as imagens aqui para o meu computador através de uma rede, através do Wi-Fi. Ou então o meu computador querendo acessar um serviço que está aqui nesses servidores, ou então na internet. Você tem equipamentos trocando informações, querendo acessar uma aplicação, querendo acessar um aplicativo, uma ferramenta, ou então fazer um acesso direto, né, um ao outro, para você trocar informação, beleza? E essa troca de informação, isso aqui é o que eles estão trocando de informação, ela segue regras. Essas regras são chamadas protocolos, os famosos protocolos de comunicação. Por exemplo, as redes atuais, elas trabalham com o IPv4 e o IPv6, são protocolos. Se eu quero acessar um servidor web, eu posso usar um protocolo chamado HTTP ou HTTPS, que é o protocolo, a versão segura desse protocolo. Então, como esses caras vão conversar, vão acessar os serviços, vão acessar as redes, são feitos através de protocolos, tá? Muitas vezes esses protocolos são chamados também de serviço, né? Que nem um serviço web, ele pode usar o protocolo HTTPS e o protocolo HTTP, tá? E podem ser acessados tanto de redes cabeadas, seja com par metálico ou com uma fibra ótica, ou rede sem fio, uma rede wireless, uma rede satelital, tá? As redes podem ser classificadas de várias maneiras: LAN, MAN, WAN, intranet, internet, extranet, residencial, corporativa, data center, ISP, né, que é o provedor de serviço, on-premises, cloud. Cara, tem várias classificações para a rede. Se você está aqui com a gente, o nosso objetivo aqui é trabalhar com redes maiores, redes corporativas, tá? Não é no residencial, beleza? Então a gente está focando numa rede corporativa, numa rede empresarial, numa rede de um provedor de serviço. É aí onde vai estar o bom emprego, é aí onde vai estar os maiores salários, tá? Então a gente tem que ficar fixo nisso, beleza? Porque é normal todo mundo começar numa rede residencial. Só que as redes residenciais, as que a gente começa a trabalhar, elas são simples. Normalmente são redes plug and play. Eu coloco lá o meu AP, esse AP, se eu ligar o cabo certo de internet, eu não preciso nem fazer configuração, o cara já está funcionando, ele já vem pré-configurado do provedor. Você não faz quase nada. Quer dizer o quê? Não precisa de um elevado nível técnico. Não precisa um cara que ganhe um salário mais elevado. Por isso que você trabalhar com empresas grandes, né? Quanto maior o nível, o porte da empresa que você trabalhar, melhor vai ser para você e para o teu futuro profissional, né?
onde você está e onde você pode chegar. Normalmente a gente começa aqui com redes domésticas, como eu falei, é uma rede plug and play. Eu tenho aqui o dispositivo da operadora, sei lá, está chegando aqui ó, por fibra, e aqui tem uma rede wireless. Atualmente, a maioria dos provedores, esse dispositivo ele já vem configurado. Você não precisa fazer nada, é só colocar ele, ligar a fibra, o técnico vem, liga a fibra no lugar certo, testa para ver se o teu wireless está funcionando e acabou. Não tem muita coisa para você fazer, né? Não tem muita coisa para você fazer em redes domésticas, né? Aí depois você começa a ir para o small office, home office. O que é um small office? Um escritóriozinho pequeno. Home office normalmente se comporta como um escritório pequeno. Normalmente utiliza esses dispositivos da operadora. Às vezes, se a empresa é maior, né? Se ela usa small office, home office, mas isso aqui faz parte de uma empresa maior, esse dispositivo já é diferente. Tá? É um dispositivo um pouco mais avançado, porque ele precisa ter comunicação com a rede interna também da empresa, então precisa ter mais recursos de segurança. Suportar mais protocolos. E como ele vai conversar com a rede interna, às vezes ele precisa suportar mais protocolo do que um equipamento residencial. Branch offices, os escritórios remotos, tá? Isso aqui é parecido com um escritório de pequeno porte. Normalmente tem um router, tem um switch ou alguns switches, tem um access point ou alguns access points, mas isso pode ser administrado por um ser humano, uma pessoa, tá? Uma pessoa pode administrar isso aqui tranquilamente. Às vezes nem precisa ter um cara da TI para administrar isso, é alguém da empresa que administra isso daqui. Só que essa mesma topologia, ela pode ser utilizada por empresas grandes nos escritórios remotos que são menores, né? A empresa tem um headquarter lá, um HQ, que tem uma pancada de equipamento e um monte de escritório remoto em cidades diferentes que são parecidos com essa topologia aqui, tá? Pode ser bem parecido. Aí você começa a ter empresas de médio e de grande porte, tá? Que aí tem esses headquarters. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma empresa de grandíssimo porte. Ela precisa ter uma arquitetura em 3 camadas. O que é uma arquitetura em 3 camadas? Você tem o acesso, distribuição e o core. Você tem uma pancada de switch aqui para administrar muitos pontos de rede e com ambientes diferentes, né? Isso aqui ó, tem a área dos equipamentos que estão chegando na WAN, tem um data center, tem a internet e aqui tem todos os prédios da empresa com muito equipamento. Cara, arquitetura em 3 camadas é coisa grande, tá? Você pode ter no médio porte uma arquitetura em 2 camadas. Também já não é mais tão simples quanto esses caras aqui, ó, para administrar, beleza? Mas tudo isso a gente está vendo uma rede tradicional. Uma rede tradicional, ela é muito focada numa administração descentralizada. Cada equipamento vai ser administrado de uma maneira única, tá? De uma maneira única. Você não tem uma configuração que você aplica aqui e vale para todos os roteadores que você tem na tua rede. Cada equipamento vai ser administrado de maneira única. Precisa de muito mais esforço na implantação, no planejamento, maior esforço de configuração, porque as redes tradicionais são focadas em CLI, que é o Command Line Interface. O que é o CLI? É aquela telinha que você entra lá via SSH, ou então você conecta um cabo de console aqui com o teu laptop e você configura o equipamento. Isso aqui é CLI, tá? É uma configuração manual. Ah, professor, mas eu tenho um equipamento lá que ele aceita GUI, que é o Graphical User Interface. Você tem uma telinha de web, tá? Se você tem uma empresa pequena, você usar a configuração via web é legal. Agora, se você tem 100 equipamentos para você entrar via web e cada um você ficar ticando, é complicado. Exige um esforço maior. Então o CLI, às vezes, ele é preferível, né? Quando você tem um número maior de equipamento, porque você pode escrever scripts.
E esses scripts você só muda um pouquinho e vai configurando os equipamentos, tá? Você só vai jogando os scripts para dentro dos equipamentos. Tem até um nível de automação, dependendo da ferramenta, você pode conseguir automatizar alguma coisa, mas é bem precário, tá? É bem precário. Maior esforço na solução de problemas, porque cada equipamento é um equipamento, cada um você precisa de uma análise separada, né? Você não tem os dados consolidados para você poder resolver o problema. Sistemas de gerenciamento mais limitados. Normalmente é o SNMP que a gente usa aqui, né? O SNMP é um protocolo de gerenciamento e você tem algumas ferramentas de gerenciamento. Não é tão limitado assim, né? Não é tão limitado assim, mas mesmo assim você configura e administra os equipamentos separadamente. Você tem que fazer uma administração e uma análise quase que um a um. Isso é uma rede tradicional. Há um problema clássico de rede tradicional: Configuration Management, o gerenciamento da configuração. Como é que você implanta uma rede com roteador e switch? Você tem que, primeiro, ter o projeto, saber quantos equipamentos vai colocar, onde ele vai estar, plá, 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 endereço. Aí você elabora uma configuração. Aplica a configuração, testa a configuração, corrige os problemas ou entra em fallback. O que é corrige os problemas, né? Se você tiver algum problema, você testou a configuração, deu um pau, você tem que tentar corrigir, tá? Não dá para entrar em produção, não dá para entrar funcionando para valer com problema. Ou você faz um fallback, que é o quê? Cara, volta para a última configuração que você está, se você está fazendo uma configuração nova, tá? Armazena essas configurações, tem que fazer um backup. Tem que fazer um backup. Não dá para fazer uma configuração e deixar lá. Se queimar o dispositivo, como é que você vai trocar? Como é que você vai saber o que você colocou dentro daquele equipamento? Você vai ter que planejar tudo de novo? É loucura, né? Controla a versão das configurações. Cara, você tem uma config aqui, ó, mas a tua rede pode entrar dispositivo novo, pode conectar com outro dispositivo e você tem que alterar a configuração. Ou então, por exemplo, descobriu-se uma vulnerabilidade que você tem que aplicar uma configuração nas portas do switch. Pronto, você acabou de trocar a configuração, tá? Então você tem que ter um controle de versão. Você tem que saber, eu estou com a versão 1, versão 2, versão 3, sei lá qual versão que você vai estar no equipamento, tá? E isso pode gerar um negócio chamado Configuration Drift. Isso aqui é muito comum, tá? Na rede tradicional, porque a configuração é muito administrada por uma pessoa, e essa pessoa faz a configuração da porta de um switch de um jeito e a outra pessoa faz de um outro jeito diferente. Pode ter uma diferença pequena, mas é diferente, e isso pode gerar muito problema na hora da operação, principalmente quando você tem um ambiente grande. Se você chegar e falar assim, ah não professor, mas hoje em dia eu trabalho numa rede pequena, tem um switchzinho só, beleza, beleza. Agora, imagine você estar trabalhando com 1000 dispositivos. Você tem lá 800 switches e 200 routers para você administrar. Na munheca, essas configurações aí todas. Cara, a coisa fica diferente. E é isso que você tem que imaginar, né? Você não quer ficar a tua vida inteira com um roteador e um switch na tua rede. Você quer ir para uma rede grande, você quer administrar coisa de gente grande, onde estão as melhores vagas, melhores salários e tudo mais, né? Então, como é que a gente trata esse tipo de problema? É aqui que vem o tal do novo profissional de infraestrutura de TI. O novo profissional da área de redes. O novo profissional que vai trabalhar nessa área com dispositivos de rede. Existem coisas entrando que são automação. A gente pode ter um programa como o Python para fazer automação, ou então ferramentas como o Ansible, Puppet, Chef, Terraform, para administrar, para fazer automação da tua rede. Você tem programabilidade com o Python, com APIs, ou APIs feitos em REST. Você tem o Software Defined Network, uma rede definida por software, onde eu vou programar
Opa, tem um O aqui. Programar a minha rede. Por isso que tem esse nome programabilidade, porque não é bem uma programação, tá? Você vai programar como é que essa rede funciona. Você pode ter o SD-WAN, a tua WAN conectada via uma rede definida como se fosse uma rede definida por software, tá? Onde você não precisa mais conectar manualmente as coisas. Você tem o NetDevOps. Você opera uma rede convencional de uma maneira tradicional. Você tem uma operação de rede onde ela está focada num sistema de gerenciamento. Um sistema de gerenciamento, tá? Uma rede normalmente, né? Ela tem uma fase, né? Que é o planejamento. Você tem o plano aqui, o planejamento. Aí você vai cotar isso no mercado e vai comprar. Tá? Planejamento aqui, ó, mais projeto. Aí você vai comprar os dispositivos, você vai instalar, você vai configurar, e aí isso aqui entra em produção, prod aqui de produção. Quando a tua rede entra em produção, você pode ter uma coisa chamada MACD. Moves, Adds, Change e Disinstallation. O que é esse MACD aqui? Ó? É o teu dia a dia, cara. É o teu dia a dia, o dia a dia do cara numa rede. E ainda tem aqui, além disso, tem os problemas, né? Tem os problemas, beleza? Esse é o dia a dia. É resolver problema, fazer moves, adds, changes e disinstallation. Por exemplo, o move é o quê? Eu vou ter que pegar um switch que está instalado no segundo andar. Eu não vou ter mais nada no segundo andar. Eu vou pegar isso aqui e passar ele para o terceiro andar, tá? Estou fazendo um move. Ou então um AP que estava em determinado posicionamento, eu vou ter que tirar daqui e instalar ele um pouquinho mais para cá, porque eu vi que a cobertura dele não estava boa. Add, eu tinha um switch, preciso de mais um, porque vai entrar mais funcionários naquela sala, tá? Naquela sala ali. Change, preciso alterar a configuração de um dispositivo. Preciso mudar alguma coisa. Disinstallation, cara, vai fechar o escritório. A gente tem que tirar tudo de lá. Esse é o MACD. E os problemas? Faz parte também da operação de rede. Beleza? Faz parte da operação de rede. Isso de uma forma tradicional, veja, a gente está falando de equipamentos convencionais, isso é tudo feito um a um, na mão. Como é que você vai fazer isso aqui? Com automação, com programabilidade, com SDN, SD-WAN, NetDevOps entrando, você tem ferramentas para você administrar tudo isso de uma maneira muito mais simples. Beleza? Então veja, aqui você já viu um monte de área que você pode trabalhar com rede, né? Você pode trabalhar no projeto, você pode trabalhar com vendas, você pode trabalhar na parte de implantação, você pode trabalhar na parte da administração da rede, suporte, você pode ser um engenheiro de campo, um técnico de campo, você pode trabalhar em uma rede corporativa, em um ISP, tá? E de uma forma convencional ou uma forma aqui já mais moderna. Como é que eu faço para sobreviver nessa área? Você tem que conhecer o tradicional e o novo. Ah, professor, routing, switching, protocolo de rede, isso aqui não precisa mais. Claro que precisa. Principalmente em um país que nem o Brasil, a gente vai ter tudo isso convivendo por muito tempo. Se você for pensar numa coisa, quando entrou o IPv6, não sei de quando você entrou na área de redes, né? Quando entrou o IPv6, a primeira vez que a gente ouviu falar dele foi em 2012. Falaram que esse aqui foi o lançamento global do IPv6 em 2012. Eu lembro disso, eu estava trabalhando como professor nessa área, nessa época, fiz até artigo sobre isso. 2012. Até hoje o IPv4 está aí. E não existe previsão para sair o IPv4. Então o tradicional, ele não morre de uma hora para outra, tá? Vai dar tempo para você aprender o que é o novo. Mas você vai precisar conhecer routing, switching, protocolos, como configurar equipamentos via CLI. Isso ainda vai ser necessário. Não está morto. Os dinossauros ainda estão vivos e continuam funcionando, beleza? Continuam trabalhando. Mas a gente também tem que estar atento
para automação e programabilidade. O que eu posso fazer com automação? O que eu posso fazer com programabilidade? O que é uma orquestração de rede, tá? Tudo isso precisa ser feito. E aqui a gente começa estudando, tá? Pelo tradicional. Não dá para fazer um básico de redes sem você conhecer o que é TCP/IP, modelo OSI, quais são os dispositivos que a gente tem dentro de uma rede, tá? Mas saiba que esse mundo vai chegar até você. Esse mundo vai chegar até você, beleza? E com a gente aqui na DLTech, nós vamos te ajudar a preparar o teu currículo para os dois mundos. Joia? Então é isso aí. Espero que você tenha gostado dessa aula e nos vemos na próxima.